Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Invest Financeiro. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu coloquei duas empresas novas na minha carteira. Uma é a WIS Participações, uma empresa do setor de seguros, e a outra é a Trisul, uma empresa do ramo de construção civil. Mas nós vamos ver um pouco em detalhes qual foi o meu racional e por que eu resolvi colocar essas duas empresas no meu portfólio de ações. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então, para começar o vídeo, eu já estava há um tempo querendo colocar essas empresas no meu portfólio de ações. Na verdade, quando eu comecei a investir, bem no início, eu tinha participações nessas duas empresas. E por motivos que não vêm ao caso esse vídeo, eu vendi. E já fazia um tempo que eu queria muito colocar, principalmente, uma empresa do ramo de construção civil no meu portfólio. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. E eu resolvi, então, fazer mais alguns aportes e colocar a WIS e a Trisul no meu portfólio de ações. Eu vou abrir aqui um pouco do relatório dessas empresas para a gente dar uma analisada, mas no geral, por que eu coloquei essas duas empresas? Bom, a WIS eu coloquei porque, como ela é uma seguradora, então ela se beneficia muito da alta dos juros. Geralmente as seguradoras elas pegam o seguro, pegam o dinheiro do seguro, colocam em renda fixa. E como a renda fixa está muito alta, mais de 10%, eu quero me beneficiar desse spread, desses juros altos. Então, com certeza, os próximos relatórios dessa companhia, das empresas de seguros, vão vir com um lucro maior. Já a Trisul, eu já estava namorando muito alguma empresa de construção civil. Por quê? Pelo mesmo motivo da alta dos juros, os financiamentos eles ficam mais caros. Então você tem a empresa vendendo menos. Mas Bruno, então isso não é bom para a companhia. Realmente, não é bom diretamente falando. Mas indiretamente falando, para nós acionistas, para nós investidores, isso é bom. Porque isso faz com que a cotação e o preço das ações desse tipo de empresa caiam e fiquem muito abaixo do seu valor. Então eu me aproveitei dessa oportunidade para adquirir ações dessas empresas que estão a preços muito baratos. Esse foi o racional principal. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui no relatório tanto de WIS quanto de Trisul, e também a gente vai entrar no site Fundamentos para mostrar para você como é que esses indicadores estão se comportando nos dias atuais dessas duas empresas. Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente começar com a WIS Participações. Bom, pessoal, então aqui já na tela do computador a gente tem então, eu baixei aqui o resultado do quarto trimestre de 2021, onde nós tivemos a teleconferência no dia 10 desse mês, no dia 10 de março. Provavelmente o primeiro trimestre aí, deve sair no mês que vem, os resultados em abril, mas a gente trabalha com o que tem e não tem problema você investir um pouco antes, um pouco depois. Eu estava já querendo colocar essas empresas e já estava vendo os números e vi os relatórios. E confesso para você que, apesar de elas ainda não estarem dando o lucro esperado, eu gostei do que eu vi, tá? Eu gostei muito do que eu vi nessas duas empresas. Vamos começar pela WIS Participações. Então aqui, um disclaimer da companhia, ela fala que contém informações e negócios da WIS, as declarações citadas na apresentação refletem o entendimento dos administradores a respeito da companhia, fala que está no padrão IFRS, exceto como mencionado durante a apresentação da WIS, que foi online, enfim. Aqui ela tem os destaques operacionais. A WIS, como ela é uma participação em seguros, ela tem participações em vários negócios diferentes. Isso que eu gosto dessa empresa, ou seja, ela não fica presa a só um negócio, ela pode ter vários clientes. Então isso possibilita a companhia captar recursos de diversas fontes diferentes, tá? Então aqui, ela fala que teve aquisição da BRB Seguros, A WIS e a BRB concluíram a celebração da parceria. A WIS adquiriu 50,1% da BRB Seguros, que será controlada pela companhia. Então, mais uma empresa aí que a WIS vai controlar. A expansão da WIS Corporate, ou seja, 17 de janeiro de 2022, a WIS Corporate concluiu a aquisição Corretoras Águas de Manso, ASF Corretora, Corretora LL, Orbis Advisor, Universa Corretora. Então, veja, ela atua em vários segmentos.
Aqui ela fala que teve a aquisição da totalidade da participação da Wiz BPO. Vamos lá, olha só. A Wiz passou a deter 100% de participação da Wiz BPO, que se tornou subsidiária integral da companhia. A operação foi concretizada após acordos celebrados antigos sócios. A Wiz no Open Source, né, que ela atenta o movimento da Open Source, iniciou o projeto em 2021, com a participação nesse ecossistema pela uma sociedade iniciadora de serviços e seguros. A Wiz protocolou junto à SUSEP o pedido de credenciamento da CIS, né, que é essa Insurance, a qual por hora não há previsão de aprovação pelo órgão. E mais uma notícia aqui, a Wiz em 2022 alinha com estratégia de crescimento inorgânico e diversificação de resultados. A Wiz divulgou a projeção de receita bruta para 2022, olha só isso daqui, galera, entre 920 milhões e 1 bilhão. Então olha só, a Wiz prevendo aí já uma receita bruta com a aquisição de todos esses negócios de até 1 bilhão. Cara, isso vai alavancar muito o negócio, isso vai projetar uma receita e um lucro muito acima do que a Wiz já vem tendo, né, no seu histórico. Então aqui, ó, ela nos dá os destaques financeiros. A receita bruta foi de 194 milhões, teve uma queda de 25%, é claro. Ano passado nós tivemos a baixa dos juros, né? Até mais ou menos agosto, setembro, outubro, os juros estavam muito baixos, então a arrecadação foi menor. Então a receita bruta caindo aí 25%, mas ainda positivo em quase 200 milhões. O EBITDA também caiu 10%, mas ainda positivo em 65%. Lucro líquido, que é isso aqui que importa para nós, pessoal. Sempre o lucro líquido ele vai ser o mais importante, que é o que sobra. E olha só o lucro líquido da Wiz. No quarto trimestre, né, de 2020, 23% positivo. Então, apesar da receita ter caído, ou seja, de tudo que entrou na companhia no quarto trimestre ter sido menor do que dos outros trimestres, quando a gente se trata de lucro, ou seja, paga tudo que tem para pagar e vê o que sobra, aumentou, foi maior. Aqui, ó, 41 milhões de lucro líquido. Então, de 194, ela lucrou 41. Ótimo, aumentou em 20% o lucro líquido. E o saldo de caixa? Isso aqui é importante, uma empresa super saudável, olha lá. 452 milhões em caixa. Então é uma empresa que realmente eu já estava prestando atenção há um tempo, já estava querendo comprar e os preços das ações estavam muito atrativos. Clientes, aumentou, olha só isso daqui, galera, aumentou em 228% o número de clientes. Olha só, a BMG Corretora, que também ela trabalha com a BMG, a receita bruta consolida no quarto trimestre de 2021, 24% da receita total da Wiz. Então, 24% da receita vem da BMG Corretora. O Wiz Parceiros, né, são os outros parceiros da Wiz. Ó. Volume de cartas e consórcio vendida aumentou em 17% o volume de consórcios vendidos pela empresa. Então veja, ela atua em diversos setores. Quando a gente se trata de setor financeiro, né, é consórcio, é corretora. Então isso me dá uma segurança de investir na empresa. Isso me deixa muito confortável investir nesse tipo de empresa. E aqui a gente tem um resultado consolidado. A gente já viu ali em cima, né, do lucro, e aqui ele traz um pouco mais em detalhes apenas, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal. Ó, a gente pode observar aqui a receita líquida, né, caindo de 236 para 178. A gente viu que caiu 25% da receita bruta, né, o que a empresa conseguiu captar, mas o lucro aumentou, olha só. O lucro líquido aqui, ó, nós tivemos um aumento de 23%, como a gente viu ali em cima. Então é a mesma coisa, isso aqui ele traduz só um pouco mais esmiuçado pra gente ver. E o que me chamou a atenção é isso daqui, ó. Apesar de nós termos caído a receita, mas olha só, lucro líquido e margem líquida, pessoal, isso daqui é a ponta da linha de uma DRE, tá? É a ponta da linha. Então isso daqui tem que sempre estar positivo, o lucro líquido e margem líquida, tá? Então isso daqui que nós temos que observar em qualquer tipo de análise que a gente for ver. Então olha lá, quarto trimestre de 2020, né? Ou seja, 14% de lucro e margem líquida positiva. Primeiro trimestre de 2021, 28%. Segundo trimestre de 2021, 34%. Você vê que foi aumentando a curva. Aí no terceiro trimestre de 2021, caiu para 13%. E agora no quarto trimestre de 2021, 23%. Voltou a subir. E no consolidado, de um ano para o outro, quando nós observamos aqui de 2020 para 2021, olha lá, aumentou de 24,9 para 25,2. Então aqui nós temos, bem no meio de uma pandemia, bem no meio de uma crise, o aumento aqui do consolidado. Então,
tudo que sobrou, tudo que a companhia fez, né? Nós temos então lucro e margem líquida sempre positivo dessa empresa. Então isso me atrai bastante, isso me deixa super confortável. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos para o site Fundamentos ver os indicadores da WIS. Então aqui no site Fundamentos, pessoal, olha só. Olha o que isso se traduz para mim, tá? A WIS, a cotação atual 8,76, sendo que a mínima ela chegou a 6,68 e a máxima 18,54. Então perceba que nós estamos comprando muito abaixo do preço máximo que ela já chegou a atingir. A gente está comprando bem próximo à mínima, que foi de 6,70, 6,68. Um PL de 7,45, PL baixo. PVP de 4,4. Olha só isso daqui, ó, Dividend Yield 7%. Tá? Quando a gente olha para as margens, margem bruta 61%, margem EBITDA 44%, margem líquida, que foi o que a gente viu lá no relatório, 25%, um ROI de 60%, 59,9%. Gente, essa companhia é uma companhia muito bem estruturada que entrega retorno ao acionista. Quando a gente vê o balanço patrimonial, olha só, dívida líquida negativa, ou seja, ela tem muito mais caixa do que dívida. Então, se ela pagar todas as dívidas, sobra dinheiro. Então, dívida líquida negativa, isso deixa a empresa saudável, tá? E quando a gente percebe aqui o histórico de cotações, olha aonde nós estamos comprando a WIS. Nós estamos comprando muito próximo às mínimas, tá? Nós estamos comprando aqui. Então, a gente tem todo esse upside aqui, ó, de valorização, tá? Então, eu comprei essa companhia por quê? Porque além dela estar barata no preço, ela entrega retorno, paga dividendo. É isso que você tem que prestar atenção e é isso que você tem que procurar quando for analisar uma companhia. Vamos agora ver então a Trisul, que é do ramo de construção civil. Então aqui, ó, com os resultados da Trisul, também do quarto trimestre de 2021, a gente observa também, ó, que o lucro bruto e margem bruta, eles caíram, ó, 24% de um trimestre para o outro e aqui 8% de um ano para o outro. Caiu de 310 para 284. Mas perceba, ela continua entregando, tá? Quando a gente percebe aqui a margem e lucro líquido, foi o de menos 49 e menos 29. Com a alta da Selic, alta dos juros, já era esperado isso acontecer nessas empresas, tá? De construção civil. Fica mais difícil você financiar. O brasileiro, ele compra imóvel financiado, então ele vai no banco, os juros vai estar maior, então ele prefere segurar mais um pouco. Então as empresas vendem menos. E é normal. Mesmo assim, ela continuou vendendo e continuou dando lucro. Então, eu queria entrar nessas companhias de construção civil no pior momento possível. E provavelmente eu estou entrando no pior momento possível. E assim eu consigo pegar a companhia muito descontada, com preços muito descontados. Nós vamos ver isso depois. Mas olha só, quando a gente vem para o lucro, aqui, ó, informações financeiras, nós temos então o lucro bruto e o lucro líquido, né? O lucro bruto caiu 41% e o lucro líquido caiu 70%, tá? Mesmo assim, ela não deixa de dar lucro. Olha só, 9,9% de lucro, tá? Isso comparando o quarto trimestre com o quarto trimestre, tá? Apenas um trimestre comparando ao outro. Quando a gente vem para o ano, tá? Dá uma olhada como isso daqui, essa disparidade, ela reduz bastante. A gente tem uma diferença apenas de 3,8 percentual ao ano, relacionado ao lucro de 2020 com o lucro de 2021. Então, no total, ela não ficou tão diferente o resultado quanto de 2020, tá? Então, observe uma coisa aqui. A gente teve 309 milhões de lucro em 2020, aliás, de lucro bruto, né, sendo mais específico, e em 2021, 283 milhões. Cara, diminuiu, mas assim, diminuiu 8%. E a empresa continuou dando lucro, mesmo a juros altos. Então, perceba, o mercado ele percebe isso e o mercado ele precifica de forma errada. Você vai ver o quanto que caiu as ações dessa companhia, tá? Você teve uma variação só de 8% no lucro bruto e no lucro líquido 29%. Olha só, caiu de 170 para 120 milhões. Continuou dando lucro, pessoal. A gente sabe que a situação é um pouco mais difícil, mas a empresa fez um trabalho bom e continuou dando lucro, tá? Aqui eu falo sobre o EBITDA, que é antes de amortização, impostos, né? Entra mais em detalhes aqui do patrimônio líquido, do endividamento. E a gente teve, ó, a gente pode observar que a gente ficou muito estável aqui, olha só. As disponibilidades, que é o caixa, menos 2% apenas. O endividamento líquido teve um aumento, sim, de 25%, porque essas companhias elas fazem muita emissão de certificado de CRI, né? Mas é normal, elas se endividam para construir e vender
pegar mais e vender mais caro depois, ter um lucro depois, tá? O patrimônio líquido se permaneceu praticamente igual, não teve mudança, ó, 1 bilhão e 300 contra 1 bilhão e 771, não teve alteração no patrimônio. E a dívida líquida e o patrimônio líquido, pelo patrimônio líquido, ó, ficou ali também estável, 16 em 2021, setembro de 2021 e 20% em dezembro de 2021. Então vejam, não tem muita alteração na estrutura da companhia, no que a companhia ela realmente é, tá? Então vamos aqui para o site Fundamentos, para agora a gente ver os números de Trisul. Então olha só, aqui no site Fundamentos, dá uma olhada numa coisa. A gente tem a cotação dela atual a 5,9 e teve uma mínima de 4,13 e uma máxima de 10,82. Bem parecido com o que aconteceu com o IS, né, pessoal? A gente vai estar comprando bem próximo ali, ó, as mínimas 4,13, 5,9. E vamos para os números, olha só, PL de 7, PVP de 0,78, ou seja, nós estamos pagando mais barato do que essa companhia realmente vale. Nós estamos pagando com 22% de desconto o que essa companhia vale, tá? Dividend Yield, 4,7. É bem certo que essas companhias não são boas pagadoras de dividendos, mas mesmo assim continuam pagando dividendos, tá? Margem bruta, 36%, margem EBITDA, 19%, margem líquida, 17%. Veja bem, mesmo ela dando menos lucro, mesmo num eventual ano de alta de juros e pandemia, ela continuou com uma margem líquida de 17% e um ROI de 10%. Então os números falam por si. Eu me sinto muito confortável em investir em Trisul, até porque quando a gente olha isso daqui, ó, em 2020 ela caiu 18, em 2021 ela caiu 50, em 2022 ela caiu mais 14. Poxa, já caiu muito. Bruno, não pode continuar caindo? Pode. Mas olha o que aconteceu com essa companhia lá em 2019, quando os juros eram baixos. Subiu 283%. Então agora a gente está comprando muito mais próximo de acontecer isso do que acontecer isso. Porque ela já passou praticamente 3 anos caindo, 2 anos e meio mais ou menos caindo. E quando a gente vem para cá, olha só isso aqui, que maravilha. O ativo voltou a crescer desde janeiro de 2018. A dívida líquida caiu bastante e se mantém estável. E o patrimônio líquido crescendo regularmente, né? Desde mais ou menos aqui, ó, janeiro de 2018 também. Aqui ela ficou de lado, o patrimônio líquido também não. Ela manteve o patrimônio e caiu a dívida, e agora ela controla a dívida e aumenta o patrimônio. Então, quando eu vejo esses gráficos, isso traduz para mim o quê? Uma companhia saudável que cresce patrimônio e tem dívida controlada. E o histórico dos preços das ações, pessoal, olha só. Nós estamos comprando muito mais próximo às mínimas, olha lá, R$5, 5 alguma coisa, do que nas máximas, que chegou aqui a 18. Então a gente tem todo esse upside aqui para ganhar de valorização além dos dividendos. Então sim, Trisul é uma ótima companhia, uma ótima empresa para a gente ter na nossa carteira aí de longo prazo. Apesar de ela não ser uma empresa que paga muitos dividendos, mas é uma empresa que me deixa muito confortável quando eu vejo isso acontecer e pagar muito barato para ter essa empresa no meu portfólio de ações. Então vocês viram, pessoal, é claro, fiz uma análise aqui bem por cima, bem sucinta para você entender qual é o meu racional quando eu vejo uma empresa nova para investir. Uma empresa de construção civil e uma empresa do setor financeiro. O setor de construção civil, só para a gente fechar aqui o vídeo, ele é um setor cíclico. Você percebeu que quando existe alta dos juros, o preço das ações cai. E vice-versa também acontece. Quando baixa os juros, os preços das ações sobem. Então eu esperei esse ciclo acontecer. Eu vi isso acontecer lá em 2019, as empresas valorizaram muito. Daí eu falei assim, poxa, quando então subir os juros, eu vou começar a prestar atenção nas construtoras. Eu comecei a prestar atenção e realmente elas começaram a cair de preço. E eu comecei a observar, esperei 2 anos para entrar nessa empresa e pegar preços super descontados. Então, com o passar do tempo, a gente vai afinando os nossos investimentos, a gente vai investindo melhor. E você viu que eu consegui pegar 2 empresas com ótimos indicadores em bons momentos para compor minha carteira de longo prazo de investimento. Eu quero agradecer de coração por vocês terem ficado até o final do vídeo comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, manda aqui para mim nos comentários. Eu não deixo nenhum comentário sem resposta. E muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.